Viu um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. 2 E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. 3 E ouvi uma grande voz vinda do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. 4 E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5 E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. 6 E disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. 7 O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 8 Mais, quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. 9 Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. 10 E transportou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que de Deus descia do céu. 11 Tendo a glória de Deus. O seu resplendor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. 12 Tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 13 Do oriente havia 3 portas, do norte 3 portas, do sul 3 portas, e do ocidente 3 portas. 14 O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 15 Aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade, e as suas portas, e o seu muro. 16 A cidade era quadrada, e o seu comprimento era igual à largura. Mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios, o seu comprimento, e a largura, e a altura eram iguais. 17 Mediu o seu muro, 144 covados, conforme o padrão humano, que é de anjo. 18 O material do muro era de jaspe, mas a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro transparente. 19 Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedonia, o quarto esmeralda. 20 O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópasio, o 11º jacinto, o 12º ametista. 21 As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma pérola. A praça da cidade era de ouro puro, semelhante a vidro transparente. 22 E não vi templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é o templo dela, assim como o Cordeiro. 23 A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 24 E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. 25 As suas portas nunca se fecharão de dia, e ali não haverá noite. 26 Elevarão a glória e a honra das nações à cidade. 27 Nada de impuro entrará nela, nem ninguém que pratique abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 2 Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3 Ainda que bramem e se turvem as suas águas, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. 4 Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo tabernáculo das moradas do Altíssimo. 5 Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. 6 Bramam as nações, e os reinos se abalam, ele levanta a sua voz, e a terra se derrete. 7 O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 8 Vinde, contemplai as obras do Senhor, que fez tanto na terra. 9 Quebrantou guerras até os confins da terra, quebrou o arco,
e despedaçou a lança, queimou os carros no fogo. 10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. 11 O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esta é a carta que Jeremias, profeta do Senhor, enviou aos exilados de Jerusalém em Babilônia. 2 Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. 3 Edifiquem casas e habitem nelas, plantem jardins e comam o fruto deles. 4 Tomem mulheres e gerem filhos e filhas, tomem mulheres para os seus filhos, e deem os seus filhos em casamento, para que tenham filhos e filhas, multipliquem-se ali, e não diminuam. 5 Procurai a paz da cidade para a qual vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. 6 Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos deixarei desamparados, nem vos tornarei sem remédio. 7 Buscai-me, e vivei. 8 Porque assim diz o Senhor, quando se multiplicarem os teus cativos e virem tudo o que vos fiz em Babilônia, então eu vos trarei de volta a este lugar. Versículos mais conhecidos e poderosos, 11 e 14. 11 Porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12 Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13 Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14 Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e ajuntarei todos os vossos exilados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos humildes, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. 2 A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. 3 A dar aos que choram em Sião o diadema por cinza, a óleo de alegria por luto, e manto de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantio do Senhor, para que ele seja glorificado. 4 E levantarão as antigas ruínas, e restaurarão as cidades assoladas, ruínas antigas, devastadas por muitas gerações. 5 Estranhos pastorearão os teus rebanhos, e os teus arruinados servirão de auxiliares e de ajudadores. 6 Então os filhos dos que te afligiam comerão o teu pão, e os que te oprimiam se submeterão a ti. E serás chamado sacerdote do Senhor, chamar-te um ministro de nosso Deus. 7 Reparação dobrada terá a tua herança, e na sua terra possuirás o dobro, a tua alegria será para sempre. 8 Pois eu, o Senhor, amo a justiça e aborreço a iniquidade, portanto, na minha fidelidade recompensarei os teus feitos e farei contigo aliança eterna. 9 E verás que a tua descendência se multiplicará, e a minha bênção repousará sobre ti. 10 E alegrar-se-á a minha alma no Senhor, exultará o meu espírito no meu Deus, porque me revestiu de justiça, e me cobriu com o manto da salvação, como um noivo se adorna com diadema, e como a noiva se enfeita com suas joias. 11 Pois, como a terra produz a sua relva, e como o jardim faz crescer a semente, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e a glória diante de todas as nações.